E aí, pessoal? Meu nome é Alexandre Marmo, estou aqui com o Vetor Vestibulares para falar de matemática no Enem, especificamente grandezas proporcionais, o típico tema que cai um ano sim e o outro também. Quando a gente fala em grandeza, o conceito é simples, é tudo que pode ser contado e medido. E durante o seu dia a dia você se depara com várias grandezas. Inclusive desejo força para você para encarar essa maratona de vestibulares que você vai encarar, né? Destaquei aqui algumas grandezas com as respectivas unidades no sistema internacional. Tudo certo? Pessoal, razão vem do latim ratio, que significa divisão. Então, ó, x dividido por y, desde que o y seja diferente de zero, afinal você não pode dividir por zero, você tem aqui uma razão. Olha o símbolo da divisão, que curioso, né? O símbolo da divisão lembra muito o conceito de razão. A razão é muito utilizada para comparar coisas. Por exemplo, vamos comparar o número 25 com o número 100, ou seja, 1/4. O 100 é 4 vezes o 25, se você preferir, né? Se ligou no conceito de porcentagem que está por trás dessa razão aqui, ó, 25 dividido por 100 é o tal porcento, é o 25%. Um veículo percorreu 180 quilômetros em 2 horas. Esse K aqui está me incomodando, mas ele é minúsculo de acordo com a fonte, tá? Eu aprendi com o professor Pipoca, quilômetros, o K é minúsculo. 180 quilômetros em 2 horas, é a mesma coisa que falar 90 quilômetros em 1 hora. 90 quilômetros a cada 1 hora. Você está lembrando de alguma coisa? Está lembrando do conceito de velocidade média, né? Proporção. Proporção vem do latim proportio. Proportio, que significa relação comparativa. É uma relação para comparar coisas. É uma igualdade de duas razões. É assim que lê, ó. X está para Y, assim como Z está para T. Vamos pegar um exemplo prático? 15 está para 45, assim como 20 está para 60. Na verdade, é a mesma coisa que falar 1 para 3, razão 1/3. Tudo certo? Pessoal, grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando a variação de uma está associada à variação da outra numa mesma razão. Quer dizer, se uma duplica, a outra duplica. Se uma é dividida por 3, a outra também é. Como é que a gente indica que isso acontece? Uma dividido pela outra é constante. Se duplica em cima, tem que duplicar embaixo. Se divide em cima, tem que dividir embaixo, né? Isso significa uma razão constante. Um exemplo. Vamos falar de deslocamento e de tempo. Nessa tabelinha aqui, temos valores para deslocamentos e para tempos. Tudo certo? Note que coisa bonitinha. 50 sobre 2, quanto dá? 25. 100 sobre 4, quanto dá? 25. Percebeu que a razão é constante? Neste caso, quanto maior o deslocamento, maior vai ser o tempo. E quanto menor o deslocamento, menor será o tempo. E aí você indica que esta razão entre o deslocamento e o tempo é constante. Olha que bonitinho, 50 sobre 2, 100 sobre 4, deu 25 metros por segundo. Mais uma vez, quem surgiu perto da gente, o conceito de velocidade. Tudo certo? Grandezas inversamente proporcionais, o nome já está dizendo, né? Inverso. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando a variação de uma delas na razão K implica a variação da outra na razão 1 sobre K. Assim, por exemplo, se uma triplica, a outra é dividida por 3. Se uma é dividida por 2, a outra dobra. É o inverso, né, pessoal? Como é que a gente indica? Isso é muito importante. O produto é constante. Deste caso, ó, se eu dobro aqui, divido por 2 aqui, continua constante. Se eu triplico aqui, divido por 3 aqui,
continua constante. Essa é a ideia, produto constante. Então, coloco aqui para você agora uma tabelinha que envolve velocidade e envolve tempo. Dá uma olhada. Produto 60 vezes 4 é o mesmo do que 120 vezes 2. Dá uma olhadinha. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Quanto menor a velocidade, maior será o tempo gasto. Produto constante, vamos montar 60 vezes 4, 120 vezes 2, o nosso K deu 240 quilômetros, K minúsculo, vamos lembrar do pipoca de novo, e aí você está falando do deslocamento ΔS. Tudo certo? Vamos enfrentar uma questão do Enem, uma questão bacana, que diz assim, ó. A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância, e olha aqui, ó, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y nesta ordem é igual a. Vamos enfrentar essa questão. Primeiro, essa questão usa um conceito básico de porcentagem, inclusive, junto com o vetor aqui, estamos gravando um vídeo de porcentagem, que é um tema muito recorrente. O conceito de razão e proporção e de grandezas proporcionais. Ela está relacionada com a competência de área 4, que é construir noções de variação de grandezas para compreender a realidade e enfrentar soluções problemas, né? Vamos apelidar de ΔS, distância percorrida às cegas, e ΔT, tempo gasto no percurso, e V, velocidade. Do enunciado, a gente consegue tirar a seguinte informação. As velocidades são constantes e iguais. Ou seja, a velocidade do motorista X é igual à velocidade do motorista Y. Primeira informação. Ainda, esta proporção se manifesta. Ó, deslocamento do motorista X, tempo do motorista X, deslocamento do Y, tempo do Y. Você consegue enxergar que essas grandezas são diretamente proporcionais. A razão é constante. Ainda por cima, o enunciado fala que o tempo do motorista X é 25% do tempo do motorista Y. Ou seja, 25% é 25 sobre 100. Então, no fundo, o tempo que o motorista X gasta é 1/4 do tempo que o motorista Y gasta. Vamos juntar essas três ideias, ideias 1, 2 e 3. Olha que bacaninha, ΔS sobre tempo do motorista X, que é 1/4 do tempo do motorista Y. Agitou a continha, resposta 1/4, resposta B de bola. Pessoal, eu e o Vetor esperamos que você tenha muito sucesso no Enem e nos demais vestibulares. Valeu!